Boa noite a todos, boa noite a todas. São 19h30, vamos caminhar com Jesus. E aí, pessoal, tudo tranquilo? Hoje eu estou fazendo o vídeo agora de noite, fazendo a leitura de amanhã. Chegou alguém. Opa! Rapaz, Davi, como é que você tá, rapaz? Boa noite, paz e bem. Vou fazer a reflexão de amanhã, sabe? Vou fazer porque amanhã vai ser um dia meio confuso, então é melhor fazer a reflexão logo para ninguém ficar sem. Boa noite, paizão. Boa noite, meu filho. E aí, como é que tá a família? Tá todo mundo bem? Me diz aí. Vamos aí, quando puder dar uma noticiazinha. A gente vai esperar uns minutinhos para começar. Sabe, tem essa leitura de hoje, tem algumas coisas que pode passar despercebido, mas tem muita coisa interessante que as pessoas talvez não notem, né? É óbvio que existe uma, vamos dizer, uma interpretação muito comum e justa, sobre a necessidade da oração. E ninguém discute isso. Não conheço ninguém em sã consciência que vai discutir a necessidade da oração. Mas como eu vou dizer, tem mais coisa aí que a gente pode discutir, tá entendendo? E aí é mais um motivo para a gente fazer a nossa reflexão. Daqui a pouquinho a gente começa, só dá uns minutinhos, né? Nós estamos aí nas atividades de sempre, né? Na correria, mas graças a Deus estamos conseguindo resolver tudo, né? Então é só o tempo aí da gente dar mais um tempinho, né, para a gente fazer a nossa reflexão. Todo dia, praticamente, eu faço uma reflexão às 19h30. Tem alguns dias que eu não faço por questões de trabalho, né? Seja o trabalho, vamos dizer, do dia a dia, né? Seja o trabalho da igreja, né? Dia do professor. Ó, o mozinho que está aqui do lado já está reclamando. Hoje é dia do professor. Ela já me deu a bronca, né? Como o mozinho bem lembrou isso, a gente aproveita e dá os parabéns aos professores, às professoras. Aquelas pessoas que se dedicam tanto a ensinar, a cuidar da gente, nos orientar, né? Pessoas que, infelizmente, não recebem o merecido reconhecimento. Pelo contrário, são perseguidas por muitas pessoas, são questionadas, né? Às vezes até agredidas. E pior de tudo, não tem boas condições de trabalho nem remuneração digna. E aqui eu quero lembrar, pessoal, que a educação é parte do bem comum. E o justo salário é uma coisa sempre defendida pela igreja. Então, antes de alguém ficar me questionando se eu estou fazendo político ou não, estou apenas afirmando a fé da igreja, né? Bom, está na hora, vamos começar. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Lucas. Naquele tempo, Jesus contou aos seus discípulos uma parábola para mostrar-lhes a necessidade de rezar sempre. E nunca desistir, dizendo: numa cidade havia um juiz
que não temia a Deus e não respeitava homem algum. Na mesma cidade havia uma viúva que vinha, que vivi, que vinha à procura do juiz, pedindo: faz-me justiça contra o meu adversário. Durante muito tempo o juiz se recusou. Por fim, ele pensou: eu não temo a Deus e não respeito homem algum. Mas essa viúva já está me aborrecendo. Vou fazer-lhe justiça, para que ela não venha a agredir-me. E o Senhor acrescentou: escutai o que diz o juiz injusto. E Deus não fará justiça aos seus escolhidos, que dia e noite gritam por ele? Será que vai fazê-los esperar? Eu vos digo que ele lhes fará justiça bem depressa. Mas o Filho do Homem, quando vier, será que vai encontrar fé sobre a terra? Palavra da salvação. Sabe, na leitura de hoje, o Evangelho é muito claro sobre a necessidade de rezar e não desistir. Mas eu acho que a gente pode ir além. As leituras de hoje nos falam sobre permanecer na fé. Porque, nota bem, rezar é essencial, mas nós temos que ir além disso. É claro que se você for lá na primeira leitura, está lá o povo de Deus no deserto, e o deserto é ruim. No deserto tem cobra venenosa, deserto tem falta de água, deserto tem falta de comida, então as pessoas que estão no deserto estão com fome, estão com sede, estão passando necessidade. E eles fugiram da escravidão do Egito. Esse povo que está aí não é um povo grandioso, que é uma nação, um império, é um bando de refugiados. Sabe, pessoal, às vezes a gente romantiza as coisas. Ah, o povo de Deus que andava no deserto, o povo de Deus que andava no deserto era um bando de pessoas refugiadas, fugindo da escravidão de um império militar, que era o Império do Egito, onde eles eram escravos, onde a vida deles não valia nada, onde eles, inclusive, foram torturados e massacrados algumas vezes e por isso fugiram. E aí a gente tem que ver uma dimensão importante, porque às vezes as pessoas olham e falam assim: Bernardo, você fala muito de pobre, você fala muito de periferia existencial, fala muito de periferia social. Por que você fala disso? Porque eu sigo Jesus. Sabe, a opção pelo pobre faz parte central da fé em Cristo, da fé cristológica. E por isso, você vê que Deus está ao lado dessas pessoas contra os amalequitas. E aí, pessoal, não vamos ficar fazendo também aquela coisa que o pessoal gosta de fazer. Ah, os amalequitas são muito maus. Não. Os amalequitas, eles vivem dentro de uma cultura, que é uma cultura da época. Na época não existia propriamente um país. Quando você fala de Israel na Bíblia, você não está falando do país, você está falando do povo. Então, eles não tinham fronteiras definidas, era uma região de escassez e as pessoas brigavam pelos poucos que tinham. Era uma situação extremamente ruim. E aí, Moisés vira para Josué e fala: Josué, pega aí um grupo de gente aí e sai no pau. E aqui a gente tem que entender que quem escreveu isso, escreveu dentro de uma realidade onde a guerra era comum. Inclusive, está lá no Eclesiastes: há um tempo para tudo na terra. Há um tempo para viver, há um tempo para morrer, há um tempo para colher, para plantar, há um tempo para colher,
há um tempo para guerrear. Guerrear na cultura desse povo era absolutamente normal. Eles tinham momentos. Está na hora da temporada da guerra. Deixa eu ver com quem eu vou guerrear aqui. Era comum isso. A gente pode achar estranho. E é estranho, mas a gente não pode querer transportar esse raciocínio para o mundo de hoje. Mas há um raciocínio que é muito interessante. Porque chega um momento que Moisés fraqueja. Moisés não aguenta. E aí é muito interessante porque Abraão e Ur se mobilizam. Nesse caso, a gente tem uma situação muito especial. Porque o que sustentou Moisés? Foi a comunidade. Na verdade, essa vitória, esse episódio todo, é o episódio de uma comunidade. Moisés sabe que não tem condição de chefiar o exército, então ele chama Josué. Josué e os homens que ele escolheu vão para a batalha. Moisés, Abraão e Ur, que já são mais velhos, se colocam em oração. Observa bem, Moisés não conseguiria sem Abraão. Apesar de Moisés ser o grande líder, ser o grande líder religioso daquele grupo, ele precisa dos outros. Rezar é bom, em comunidade é melhor. E não é de hoje que eu falo isso. E se a gente for para a segunda leitura, né? A segunda leitura, né, que é a Paulo a Timóteo, seu discípulo, ele fala assim: permaneça firme naquilo que aprendeu. É daí que tirou a ideia do permanecer na fé. Inclusive, Paulo fala uma coisa muito bonita. Né? Ele fala, né, toda a Escritura é inspirada por Deus. É útil para ensinar e argumentar, para corrigir, para educar na justiça. Chegou mais alguém? Eu não estou vendo quem é. Ô, Carla, boa noite. Paz e bem, menina. Sabe, é muito interessante isso. A palavra de permanece naquilo que aprendeu. Você conhece a Sagrada Escritura desde a tua infância. Olha que coisa interessante. Permanece naquilo que aprendeu. É a Sagrada Escritura. E a Sagrada Escritura é inspirada por Deus. E é útil para ensinar, argumentar, corrigir e educar na justiça. Se você não produz, não entende a palavra de Deus pela ótica da justiça, se você não entende a palavra de Deus para produzir justiça, você provavelmente está interpretando errado. Do mesmo jeito que se você não lê a palavra de Deus e não vê nela vida, se você vê alguma ordem de morte, alguma ordem de destruição na palavra de Deus, você provavelmente está interpretando errado. Porque Deus é bom, Deus é belo, Deus é justo, Deus é amor, misericórdia e perdão. Se você lê na Bíblia algo diferente disso, você provavelmente não entendeu direito. E é muito bonito porque Paulo fala: Timóteo, permanece na fé, insiste, ensina na justiça, vai adiante, proclama a palavra. E eu aqui acrescento um ensinamento que Dom Pedro Casaldaglia me ensinou nos seus textos. Conhece a palavra, vive a palavra até as últimas consequências. Não basta você conhecer a Bíblia de cor e salteado, se você não a tem no seu coração. Conhecer a Bíblia de cor não é saber qual o capítulo, o versículo. Cor é coração. Você tem que ter a Bíblia no seu coração. A Bíblia tem que te guiar no mundo.
O próprio Jesus fala: nem todo aquele que diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus, mas aquele que seguir a minha palavra. Permanecer na palavra é segui-la, é viver por ela. E aí eu volto ao Novo Testamento. E aqui no Novo Testamento é muito interessante, porque eu vou recuperar aqui um dado da primeira leitura. Na primeira leitura eu falei que o povo de Deus em Israel não era uma nação poderosa. Pelo contrário, era um bando de refugiados que havia fugido da escravidão de um império. Eles eram um povo pequeno, desprotegido, sem local para viver, e era um bando de refugiados. Bernardo, mas por que tem isso a ver com o Evangelho? É a figura da viúva. Sabe, quando você ouvir uma dessas três pessoas, dessas três designações na Bíblia, viúva, órfão e estrangeiro ou forasteiro, são os grupos vulneráveis da época de Jesus. Quando se queria dizer que fulano era vulnerável, você dizia, fulano é órfão, ou fulano é estrangeiro. Se fosse uma mulher, é uma viúva. As pessoas entendiam. Deus que cuida do órfão e da viúva, é ele que protege o estrangeiro. A sociedade de Jesus é uma sociedade que a gente chama de autoconceito. Quando falou isso, todo mundo entendeu o que está ali. Não é que nem a nossa sociedade, que você tem que explicar tudo, né? Você tem que descer em cada tipo de grupo desprotegido. Ou você usa uma palavra como o Papa Francisco usa, de periferia social, né? Mas, então, do mesmo jeito que Deus protege os vulneráveis, na primeira leitura, Deus está falando de uma vulnerável no Evangelho. E observa bem, nós estamos falando da sociedade hebraica. Luana, que surpresa! Boa noite, paz e bem, filha. Sabe, nós estamos falando de uma população vulnerável. Inclusive, a mulher era muito vulnerável, porque ela não podia trabalhar, né? Ela, inclusive, só podia pedir ao juiz justiça porque ela era viúva. Porque se ela fosse casada, ela não teria esse direito, ela não poderia se dirigir ao juiz. Mas é interessante que na lei há uma estrutura de proteção. A lei hebraica tem estruturas de proteção para as viúvas, para os órfãos e para os estrangeiros. Por quê? Porque a lei reconhece que eles são vulneráveis. Então, quando aquela mulher fica lá, o Senhor me faça justiça, o Senhor me faça justiça, ela não está pedindo um favor. Ela não está pedindo algo que seja errado ou ilegal. Tanto que o juiz fala, vou fazer-lhe justiça. Sabe, pessoal, eu fico escandalizado com algumas coisas. Eu fico horrorizado com as várias injustiças que nós temos no mundo. Principalmente contra os grupos vulneráveis. As viúvas de hoje em dia. E aí, você pensando assim, a gente vê como é interessante. Porque Jesus fala assim, você acha, Roberta, boa noite, paz e bem, você acha que Deus não vai vir ao encontro dos seus filhos que clamam dia e noite? Ele virá. Sabe, pessoal, eu acho que isso é importante. Boa noite, paz e bem, fala Roberta. Sabe, pessoal, acho que isso é importante. Deixa eu ver, ainda tem tempo, temos tempinho. Sabe, pessoal, a gente tem que entender. Deus não está alheio ao sofrimento. Deus não está alheio à injustiça. Deus não é uma pessoa perversa que fica lá em cima, acima de todos, olhando para a gente e vendo o nosso sofrimento sem nos responder. A primeira leitura é a leitura do livro do Êxodo. Quando Deus se encontra com Moisés, ele fala assim,
Eu ouvi o clamor do meu povo, eu vi o seu sofrimento, eu desci para salvá-los. Jesus, Emanuel, é Deus conosco, é Deus que está no meio de nós, Ele sabe dos nossos sofrimentos e das nossas angústias, e Ele irá nos dar a resposta. Às vezes as pessoas olham e falam assim: Bernardo, nós estamos diante de um momento terrível, nós estamos sofrendo, estamos morrendo, estamos em desespero. Deus irá nos responder. Permaneçamos na fé. Não vamos, porém, achar que permanecer na fé é ficar trancado dentro da igreja rezando. Nós rezamos para ter forças. Nós rezamos para ter paz, discernimento. Nós rezamos para ter palavra boa, palavra correta. Nós rezamos para que possamos ter a nossa vida iluminada pela Sagrada Escritura, que é inspirada por Deus e é útil para corrigir e ensinar na justiça. Eu sei, pessoal, eu sei que está difícil, eu sei que às vezes a gente fica com medo, mas Deus ouve o clamor. Ouve o clamor dos pobres, ouve o clamor da terra, e Ele irá nos trazer justiça. Nós temos que fazer a nossa parte. Nós temos que agir para que o bem seja colocado no mundo. Mas nós não estamos sozinhos. Sejamos como a viúva. Sejamos como Moisés. Não vamos nos esquecer de rezar. Mas também não nos esqueçamos do alerta de Paulo a Timóteo. Permaneça na fé. Siga. Use a palavra. Viva a palavra. Como diria Dom Pedro. Viva a palavra até as últimas consequências. Se hoje nós vivemos o medo, se nós vivemos o ódio, se nós vivemos a morte e a destruição, não se desespere. O amor vence o ódio. O amor vence o ódio. O amor irá construir um mundo novo, uma terra sem males, no momento oportuno. Tenho certeza, isso não tardará. Amém? Bom, essa foi a reflexão de hoje. Falei com a leitura de amanhã. Amanhã eu acho que eu não vou conseguir fazer live, então resolvi adiantar para que a gente não tivesse nenhuma surpresa, né? Então, domingo não tem live. Segunda-feira eu acho que eu vou ter que... Tenho quase certeza, tenho que confirmar a agenda. Então, na terça-feira tem live de novo, tá? Eu subi um monte de lives antigas para o canal do YouTube. Carla tá mandando amém. Que bom, Carla, que bom. Subi um monte de lives antigas para o canal do YouTube. Segunda-feira eu vou subir mais um monte. Se bobear, até quarta-feira eu estou com tudo em dia, tá? Bom, pessoal, vou me despedir deixando a minha bênção. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Que o Deus Todo-Poderoso, no amor, vos abençoe hoje e sempre. Ele que é Pai, Filho e Espírito Santo. A gente se vê terça-feira, 19h30. Até lá. Beijos e bênçãos.